Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa da área de humanidades. Boa noite a todos. Estamos no mais um encontro aqui, uma live honrosa. Dialogaremos um pouco aí com a pesquisadora Giovana Quinalha. E de antemão, agradeço aí a todos aqueles que vão assistir. Hoje, dia 27 de abril. 27 de abril, e nós estamos aí numa quinta-feira. Parece que agora ficou certinho. Você consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir? Olá, Cristiano. Boa noite. Te ouço bem. Que bom. Então, estamos aí quinta-feira, 27 de abril, às 19h30, né? Vamos ter aí 55 minutos de conversa. Muito bom rever você aqui, Giovana. Giovana foi a minha colega na Federal de Santa Catarina durante os estudos lá do doutorado em literatura. Fomos orientandos aí da mesma orientadora, da professora Rosana Cássia Camita, né, que atua com a disciplina de literatura brasileira. Né? Temos uma boa recordação aí das aulas dela, né, e das aulas de outros professores também. Enfim, eu vou fazer uma breve apresentação sua, Giovana, para que o público possa tomar conhecimento. Eu sei que alguns ainda vão entrando aqui, mas, de todo modo, quem não conseguir assistir a live hoje, eu digo a vocês também que ficará gravado e depois todos podem assistir aí lá no canal no YouTube, né? Será editado, enfim, e nós deixaremos lá. A partir de amanhã ou sábado, o conteúdo já estará lá. Bom, a Giovana Quinalha de Oliveira, natural do Mato Grosso do Sul, né? Correto? De Coxim ou não? Não é de Coxim. É de Coxim. Tá certo? Eu não fui na sua cidade, mas pretendo conhecer. Então, ela é doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui mestrado em letras, com ênfase em estudos literários pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da pós-graduação em letras da Universidade Federal da Grande Dourados, né? Que eu creio também que é na região aí, perto de Coxim, né? Ela é editora da revista Rascunhos Culturais, uma revista a qual eu já pude também contribuir com alguns artigos, né? Inclusive, também tivemos aí a participação de uma temática importante, né? Ela tem experiência na área de letras, tá? Com ênfase, né, em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: fronteiras, estudos feministas e decoloniais. Bom, com grande louvor e carinho, Giovana, que eu te passo a palavra daqui a pouquinho para a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre o seu tema da sua pesquisa, né? Eu acompanhei aí um pouquinho do que você desenvolveu, personagens que sofrem opressão dentro da narrativa. Eu aqui poderia até exemplificar com o Desmundo de Ana Miranda, né, da cearense Ana Miranda, romance também que eu tive a oportunidade de escrever um artigo. E, enfim, estudei com a professora Simone, né? A professora Simone também é uma autoridade no assunto dos estudos feministas, uma professora da Federal de Santa Catarina. Mas, assim, digamos que a minha especialidade difere um pouco da sua, né? Porque eu trabalho com romance histórico, mas também me debruço sobre essas teorias e formulações aí aos poucos, né? De vez em quando a gente é curioso também e assumo aí esse desafio, né? Inicialmente a gente poderia falar um pouco sobre os estudos do feminismo, né, no Brasil, tá? Eu gostaria assim de saber um pouquinho desses estudos, né, que são feitos nas universidades brasileiras, né, no exterior, os grupos de pesquisa, né, que você conhece, tá? E também algumas informações levantadas sobre esses pesquisadores que atuam dentro dessa temática, né? Ou seja, esses pesquisadores que estudam o assunto, né? Porque o público aqui que está assistindo, eu creio que tem interesse, tem curiosidade em conhecer esses autores, esses pesquisadores também, e quais são as pesquisas mais relevantes também desses pesquisadores. E as obras dos autores, fique à vontade para discutir sobre isso. Bom, João, eu estou aqui mais para ouvir, porque, enfim, nós montamos um roteiro, né, mas não é uma entrevista, na verdade é que a gente não entra em digressões, então a gente pode estabelecer aí uma conversa, né? Enfim. Boa noite. Passa a palavra, fica à vontade, Giovana. Obrigada. Boa noite a você, Cristiano, a todas as pessoas que nos assistem. É um grande prazer estar aqui com você,
poder conversar sobre um tema que é tão importante para todos, para todas e para todos nós. Eu quero te parabenizar pelo canal. Eu acho que a gente ganha muito, né, quando a gente tem um canal como o seu, que busca pensar, refletir, dialogar sobre a produção artística do Brasil e também do mundo, porque nós temos enfrentado algumas resistências em alguns núcleos, né? Inclusive na escola, no sentido de debater a literatura, né? A gente espera que a partir de agora, com a nova política brasileira, a gente tenha portas e janelas mais abertas para a literatura, mas a gente sabe que a gente enfrentou muitas dificuldades nos últimos tempos para conversar sobre a literatura, que né, uma linguagem que agrega a todos, a todas, a todes, em seus afetos, em suas particularidades, em seus desejos, em seus sonhos, em suas dificuldades, em suas caminhadas, né? A literatura é esse lugar aberto para o abrigo, aberto para a audição, né? Aberto para o falar. Então, para mim, a literatura representa esse mundo de possibilidades, de falas, de escutas, de aprendizados e de trocas. Então, eu fico muito feliz, Cristiano, quando eu vejo projetos como o seu. Eu desejo vida longa e espero poder contribuir de alguma forma. Como Nós fazemos você parte, né, do projeto, todos nós. Como você disse no início, né, eu tenho me debruçado nos últimos anos em torno dos estudos feministas e tenho percebido, Cristiano, que há, de uma certa forma, uma falta de conhecimento sobre o que significa o feminismo, os movimentos feministas. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é o feminismo. Na verdade, nós nem poderíamos falar no singular. E por que não? Porque o feminismo, ele abarca uma série de pautas, uma série de agendas que o torna, né, muito mais plural. Então, a gente deve pensar, quando a gente vai falar sobre esses movimentos, sempre numa perspectiva pluralista. Então, eu tenho estudado nos últimos tempos pesquisas, teorias sobre os feminismos, né? E o que são esses movimentos feministas? Os feminismos são movimentos políticos, culturais, sociais, críticos e teóricos que têm como ponto de partida a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade equânime, de uma sociedade em que não haja dicotomias, de hierarquias entre os sujeitos. Então, o ponto de partida dos movimentos feministas, seja numa perspectiva mais política, numa perspectiva de ativismo, seja numa perspectiva mais teórica ou crítica, seja numa perspectiva cultural, é exatamente essa perspectiva de uma construção de uma sociedade mais justa, né? Então, eu diria que todos nós, Cristiano, deveríamos ser feministas, né? Porque, afinal de contas, um mundo mais justo, um mundo onde não haja hierarquias de pessoas, de lugares, de religiosidades, de linguagens, é um mundo muito melhor. Sim, Então, concordo plenamente. Estamos aqui querendo discutir pluralidades, né? Pluralidade. A literatura é plural. exatamente. E dentro desses movimentos feministas, a gente tem também os discursos da literatura, né? Que podem ser pensados sobre várias perspectivas, e uma delas
é a perspectiva dos estudos feministas. Então, eu posso ler uma obra, né, seja um conto, um poema, um texto dramático, a partir de uma perspectiva feminista. E o que isso significa? Significa analisar, né, essa obra pensando, então, nos corpos, nos sujeitos, nos lugares, nas linguagens, nos discursos que estão ali compreendidos, né? Infelizmente, a gente sabe que o nosso mundo ele é bastante hierárquico, né? Bastante dicotômico, onde há uma insistência, eu diria, em se criar modelos, padrões, né? Que enquadram os sujeitos em determinadas em determinados modelos, né? E que seriam modelos do bem, modelos que deveriam ser repercutidos em toda a sociedade, né? Em contrapartida de outras formas de viver que são muitas vezes marginalizadas. Então, pensar a literatura, pensar as artes por uma perspectiva feminista é analisar dentro desses textos, né, de que maneira o autor ou a autora conversa conosco acerca dessas hierarquias, acerca dessas marginalidades, né, que a nossa sociedade constrói, porque se a literatura não é um reflexo da realidade, ela é ao menos uma produção cultural que emerge de um determinado locus enunciativo, né, que traz esses traços, dos quais a nossa sociedade se compõe. E, infelizmente, a nossa sociedade também se compõe desses traços, né, de dicotomias, de diferenciações entre as pessoas, entre os corpos, entre os discursos, e assim por diante. Então, assim, só para fechar esse nosso ponto de partida, né, pensar o feminismo na literatura é pensar, então, né, nesse texto literário que nos fala, né, acerca das nossas vivências. E olhar de perto as nossas vivências é também olhar criticamente a maneira como nós nos relacionamos, né? A maneira como muitas vezes nós somos violentos em nossas ações, como nós somos preconceituosos, né? Como nós somos homofóbicos e como nós, muitas vezes, né, a partir de discursos cristalizados, padronizados, nós construímos a dor, né, de outros sujeitos. Então, acho que o ponto de partida da conversa é essa, né? Pensar no feminismo e num feminismo a partir de um ponto plural, né? Então, falaríamos em feminismos, né? Pensar em movimentos feministas que querem, então, olhar criticamente para essa sociedade, seja a partir da literatura ou de qualquer outro discurso, né? Com vistas a criar um mundo mais equânime. Muito, muito interessante. E eu creio que os seus estudos, que você já vem aí discutindo aí para mais de 6, 7, 8 anos, né? A defesa da sua tese, a dissertação de mestrado, eu creio que também foi sobre o assunto do feminismo na dissertação. Não estou bem recordando, mas sim foi a dissertação de mestrado, não foi? Não, no mestrado não, porque eu ainda não tinha contato com os discursos feministas. Interessante você ter falado sobre isso, Cristiano, porque durante o meu mestrado, em nenhum momento eu tive nenhuma disciplina, nenhum contato com os estudos feministas. E isso, né, reflete o quê? Uma lacuna que a academia ainda tem, né, em relação a estudos que são tão importantes e tão basilares, né, para pensar nossos movimentos sociais, intelectuais e como pesquisadores. E as motivações, né, que te levaram a fazer esse tipo de pesquisa, né, eu digo, a criação do projeto, a inserção do projeto no programa de pós-graduação da Federal de Santa Catarina, e a escolha, né, da professora Rosana Cássia Camita, e juntamente com outras também ali que tiveram também, digamos que são professoras especialistas na área. O que te levou a essas motivações?
o que foi te, digamos assim, te direcionando, né, ao campo de estudo que você se dedica hoje. Eu gostaria que você comentasse um pouco. Porque eu também não tive a disciplina de estudos coloniais, estudos feministas, literatura comparada, até conhecer a Federal de Santa Catarina. Foi lá também que eu tive contato com a professora Simone Pereira Smith, né? A professora Cláudia, eu não cheguei a ter aula com ela, e a professora Rosana também. E a professora, a Tânia Ramos também um pouco, né? Mas a Tânia Ramos era mais da literatura brasileira. Então, eu gostaria de ouvir de você, assim, o que te levou, né, essa motivação de criação do projeto, né, depois essa sua inserção, né, no campo de pesquisa. Fique à vontade. Cristiano, a minha decisão de ir para a UFSC foi justamente porque aqui no Mato Grosso do Sul, até a época em que eu comecei o doutorado, né, não ofertava nos programas de pós-graduação a linha de pesquisa com a qual eu queria trabalhar, que era justamente os estudos feministas. Então, eu tinha que me deslocar semanalmente, né? A época eu morava em Coxim, hoje eu estou em Campo Grande, mas a época eu morava em Coxim. Eu me deslocava semanalmente de Coxim até Florianópolis, né? Fazia um trecho de carro, depois um outro trecho de ônibus, o outro de avião, para poder, né, justamente pesquisar aquilo que eu queria. Hoje não, hoje aqui no Mato Grosso do Sul nós já temos algumas linhas de pesquisa que trabalham com a crítica feminista em cursos de pós-graduação. Que bom, fico feliz com isso, né? Eu acho que é muito importante, como diz a Chimamanda Adichie, né, que sejamos todos e todas feministas. Então, o feminismo ele não é uma perspectiva que deve ser pensada só pelas mulheres, mas por todos nós, né? Porque os homens sofrem muito também quando não tem uma educação feminista, né? Quando a gente vê tantas violências em relação aos corpos das mulheres, é uma violência, como nós sabemos, que vem de uma história muito longa da humanidade, né? Então, é importante que os homens sejam feministas também, que os homens atuem para que a gente possa ter um mundo sem violências em relação não só aos corpos das mulheres, mas em relação a todos os outros corpos que nós chamamos de corpos dissidentes. Mas voltando à questão da pesquisa, eu fui para Santa Catarina, né, para Florianópolis, justamente porque lá havia e há até hoje, que bom, né, essa linha de pesquisa que trabalha com os estudos feministas. E lá eu fiz, né, várias disciplinas com essa temática, e de lá para cá eu tenho tentado me aprofundar nessas questões cotidianamente, né? Assim, eu falo que os movimentos feministas, eles estão presentes em todos os lugares, não só na academia, mas no nosso cotidiano, né? Então, a gente precisa ser feminista o tempo todo. E sobre a gênese dessa pesquisa, eu vou pegar um pouquinho mais na parte metodológica agora, né? Porque nós discutimos muito assim no canal essa parte da interdisciplinaridade, a questão da parte metodológica, ou seja, da formulação de um projeto, até mesmo para a escrita de uma tese, né? Porque uma tese precisa comprovar um argumento sólido, né? Algo original, algo mais inédito. Então, partindo para esse tipo de apontamento, eu gostaria de te perguntar sobre essa formulação, o problema, a justificativa, né? Digamos, a montagem dos capítulos da sua pesquisa de doutorado. Tenta recordar um pouco aí, se você consegue recordar. Senão, também a gente pode discutir de uma maneira mais geral, né? De uma maneira mais geral. Você me parece que analisou 2 romances ou 3 romances, não estou enganado. Foi mais ou menos isso. E daí as explicações ficam também acerca do romance, ou seja, esse recorte que você fez, se foi um recorte das personagens femininas que estão no romance, que sofrem algum tipo de violência ou não, também não sei, porque, enfim, não cheguei a ler sua tese na íntegra, né? Li um pouco, né, das suas pesquisas e tudo. Inclusive, li um artigo seu que achei muito interessante. É um romance que é sobre um episódio da Guerra do Paraguai, que você fala da invisibilidade das personagens
durante a guerra, né? Ou seja, esse resgate aí dessas personagens não aparece, né? Elas ficam aí invisíveis. Eu achei muito interessante o artigo, achei bastante interessante. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre essa gênese, né, da sua pesquisa, né, essa parte mais metodológica. Fica à vontade também. Cristiano, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu me impus uma condição. A condição é que eu falasse sobre as minhas inquietações. Então, eu pensei muito antes de construir o projeto sobre o que eu gostaria de falar, tendo como ponto de partida aquilo que me inquietava. Porque se há uma inquietação, é porque há um problema. E esse problema precisa ser pensado, precisa ser refletido, né? Precisa ser posto em um espaço de visibilidade. Então, a primeira coisa que me inquietava, e ainda me inquieta, é justamente essa invisibilidade das mulheres, não só na história oficial do Brasil, mas na história do lugar onde eu vivo. Eu moro no estado do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira seca, né, com o Paraguai. E eu nasci aqui, cresci, sempre vivi no Mato Grosso do Sul, e eu, enquanto estudante do ensino fundamental, de ensino médio, nunca li nada na história, tampouco na literatura, que falasse sobre as mulheres. Então, eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha, né? No sentido de pensar, poxa, onde nós, mulheres, nos encaixamos dentro das narrativas históricas desse lugar que é tão particular, né? Desse lugar lindeiro, desse lugar fronteiriço, né? Desse lugar de deslocamento, porque, como eu disse, a cidade de Ponta Porã, né, que fica aqui no Mato Grosso do Sul, faz fronteira seca com o Paraguai. Então, basta você atravessar uma cidade que você está em outro país. E nós aqui, que moramos em outras cidades do Mato Grosso do Sul, temos o costume de irmos até Pedro Juan Cabalheiro, que é a cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, para fazermos compras, né? Então, a gente vai ao famoso Shopping China, né? E a gente faz as nossas comprinhas ali. E sempre que eu ia fazer as minhas comprinhas, né, eu ficava pensando, poxa, eu venho aqui, mas eu não conheço essa história, né, a história desse lugar. Ou se conheço, conheço apenas algumas figuras ali que estão dispostas nos livros didáticos. Onde estão as mulheres? Então, foi a partir dessa indagação, de perceber, né, a invisibilidade dos corpos femininos na minha dinâmica enquanto sujeito, que eu pensei, então, em pesquisar essa temática. E aí eu levei, então, como proposta para o doutorado, discutir dois romances, um de autoria brasileira feminina e o outro de autoria paraguaia também feminina, onde as narrativas se passassem nesse lugar lindeiro, que é o lugar onde, né, eu me encontro. Então, foi muito interessante fazer essa pesquisa, porque a pesquisa falava de mim, falava das minhas relações sociais, culturais, dos meus sonhos, das minhas dores. Então, foi muito prazeroso mesmo. E à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, eu percebi que as mulheres não só eram tão invisibilizadas nesse lugar lindeiro, nesse lugar fronteiriço, como elas também são violentadas. Então, eu discuti bastante na minha dissertação, na minha tese, perdão, como nós mulheres que ocupamos esse espaço de fronteira, nós somos violentadas, né? E aí eu busquei um pouquinho da Guerra do Paraguai, busquei um pouquinho também das dinâmicas sociais atuais, porque nós ainda sofremos violências, né? Violências de todas as formas, né? Violências físicas, violências simbólicas, violências culturais, e foi uma experiência muito boa,
né, construir a tese a partir dessa perspectiva de uma invisibilidade do sujeito mulher dentro de um lugar lindeiro, dentro de um lugar fronteiriço, né? Acho que foi basicamente a partir daí que eu comecei a pensar o projeto. E os romances que você chegou a analisar, poderia falar os títulos desses romances, assim? Porque eu fiquei curioso também, porque, se eu não me engano, existe um... se você tem eles aí atrás ou não, né? Aí perto de você. Mas se ficar fora de mão, não tem problema. Pode comentar um pouquinho, né, os autores, né? Fica Uhum. à vontade também. Eu escolhi, né, como romance para representar o Brasil, um texto intitulado Cunhataí, A Guerra do Paraguai, da Maria Filomena Lepec, e, né, para representar a literatura paraguaia, eu escolhi um romance intitulado, Bagosinqueira, que é da René Ferré, que inclusive é uma historiadora, né? A Maria Filomena Lepec foi médica, né, mas o seu tataravô participou da Guerra do Paraguai, e por ela ter, né, nas suas lembranças afetivas, familiares, essa história do Paraguai, ela escreveu, então, esse romance Cunhataí, que, traduzindo para o português, significa moça bonita, né? Então, foi bem interessante fazer essa comparação, né, entre uma autoria paraguaia e uma autoria brasileira, pensando esse espaço da fronteira, né, e pensando também como essas mulheres enxergam as dinâmicas históricas, né, que nós estudamos a partir da narrativa cristalizada, oficial. E a gente percebe que essas mulheres têm uma outra perspectiva, que elas têm uma outra história do Paraguai para nos contar, né? Uma outra história da Guerra do Paraguai, perdão, para nos contar, uma outra história de formação de fronteiras para nos contar, para além das histórias oficiais. Eu acho muito interessante quando a gente pensa a autoria feminina, Cristiano, a partir da perspectiva de que o olhar da mulher é um olhar de um outro lugar, né? É um olhar a partir de um corpo que, pela história, é um corpo marginalizado e inferiorizado. Então, ela tem outras coisas para nos dizer, para além daquilo que nós conhecemos por intermédio da voz masculina. Nossa, muito bacana, porque assim, esses romances eu até fiquei curioso em ler, porque são romances aí que resgatam esse papel histórico dessa cidade, como você acabou de mencionar. Enfim, eu li o Juan Rulfo, né, o Pedro Páramo também. O Juan Rulfo, na verdade, é um autor, né, na verdade, do Pedro Páramo, né, que o Pedro Páramo é um romance, se eu não me engano, é mexicano, né, não chega a ser paraguaio. Mas, enfim, a literatura paraguaia até então ela é até pouco trabalhada, né, na universidade, né? Se a gente parar para pensar que nós, brasileiros, conhecemos muito pouco a literatura dos países latino-americanos, né, como a Argentina, o Paraguai, o Chile, né? Nós não conhecemos até suficientemente a própria brasileira, os leitores não conhecem, né? Mas a Paraguai, às vezes, fica um pouco... nem todos conseguem ter acesso, inclusive, na educação básica, enfim, e tampouco na universidade, né? A não ser que estude a literatura de língua espanhola e tudo, né? Mas, assim, eu fiquei também curioso em te perguntar, essas fontes que você utilizou, né, esses autores, inclusive você trabalha com Michel Foucault, né, que é o dispositivo do poder, né? Trabalha também com, por exemplo, eu creio que você deve trabalhar com a Judith Butler, né, que é uma teórica feminista, né? Então, fica à vontade também para comentar um pouquinho desses autores na sua pesquisa, né? Desses autores, a importância deles, né? A discussão que cerca esses autores também, as formulações, como, por exemplo, o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um clássico, né? Nós, né, todos estudantes de literatura, seja de literatura de autoria feminina, ou mesmo até de representação de personagens femininas na própria narrativa, devemos ler, né, o Segundo Sexo. Mas, enfim, eu queria ouvir de você esses autores, essas fontes que você também utiliza na sua pesquisa. Fique à vontade também.
Então, Cristiano, dentro da minha pesquisa, eu estudei alguns autores e autoras, né, que me embasaram para pensar como que o sistema patriarcal ele está ingestado dentro da nossa sociedade, né? Então, eu estudei a Hélène Saffioti, a Gerda Lerner, a Judith Butler, né? E tantas outras teóricas feministas para pensar como que o patriarcado ainda está presente na nossa sociedade e o quanto ele é responsável pelas violências em relação às mulheres. Porque tanto no livro da René Ferré, quanto no livro da Maria Filomena Lepec, o que a gente vê, para além de outras temáticas, de outros assuntos, é a violência em relação aos corpos femininos, né? Então, a gente tem desde a violência psicológica de algumas personagens, até a violência sexual, até o estupro. Então, eu percorri um caminho teórico, refletir sobre como o patriarcado ainda está inserido na nossa sociedade e o quanto ele é responsável por essas ações de violência. Então, quando a gente tem um mundo, Cristiano, construído a partir de uma perspectiva patriarcal, que inferioriza os corpos femininos em relação aos corpos masculinos, quando a gente tem uma sociedade que dá plenos poderes aos homens, né, nós vamos ter uma sociedade violenta, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a humanidade, ela foi construída por intermédio de discursos cristalizados, né, de discursos que sempre colocaram a mulher num espaço privado, né, num espaço doméstico, num espaço de sujeição, num espaço de subordinação, né, e que quando a mulher tenta ultrapassar essas fronteiras, alguma punição ela sofre, né? Então, no caso desses romances, a gente percebe que, por exemplo, a Micaela, né, que se traveste de homem para participar da Guerra do Paraguai, quando ela tenta buscar essa liberdade, né, de fazer aquilo que ela desejava, ela é punida. Porque durante a marcha dos soldados, né, que ela estava travestida de homem, ela é estuprada. Olha só, que desgraça. Ela é estuprada, né? Então, assim, a busca pela liberdade foi punida, e foi punida, né, com a violência em relação ao seu corpo. Então, a gente sabe que muitas mulheres, né, quando tentam sair desse espaço de sujeição, elas são punidas. E a literatura, né, fala, dialoga, pensa, reflete e nos traz alguns desses episódios, né. No caso da René Ferré, também a gente tem uma cena de estupro, né, como punição a uma mulher, enfim. Há várias violências dentro desses dois romances, né, e são violências que são praticadas por homens que ainda acreditam que têm plenos poderes em relação aos corpos femininos, né, aos corpos das mulheres, porque, afinal de contas, a partir do discurso patriarcal, né, nós podemos dizer assim, as mulheres foram construídas, né, para serem sujeitas aos homens, né, e aí a gente tem, quando eu falo em discurso patriarcal, a gente tem que lembrar que esses discursos, eles são validados por uma série de instituições, né, então, por exemplo, as instituições religiosas validam esse discurso de sujeição das mulheres, a instituição, e aí você falou do Michel Foucault, né, a instituição familiar também valida, a escola também é um lugar onde a gente vê essa validação, a universidade. Então, há várias instituições, como diz o Michel Foucault, que validam esses discursos, né, que se estabelecem a partir das relações de poder. E o homem é sempre aquele que teve plenos poderes em relação aos corpos femininos.
Agora eu vou colocar uma pergunta mais geral, de cunho geral, assim, acerca da interdisciplinaridade. Eu acho que você já tocou em vários pontos sobre esse assunto, mas recentemente o canal Humanitas fez um vídeo sobre a interdisciplinaridade, a importância das ciências humanas dialogar com as ciências, as outras ciências. Não somente a que está dentro ali das ciências humanas, como a geografia, a história, a filosofia, né? Mas as outras ciências também. Então, eu queria saber da sua parte, assim, a literatura é um mar repleto de interdisciplinaridade, porque o objeto literário nós analisamos por meio de outras disciplinas, como a antropologia, né? Como a psicanálise, a filosofia. Nós sabemos que o texto pelo texto, como os estruturalistas pregavam, isso já, sem sombra de dúvida, isso já foi, já acabou, né? Já foi extinto. Nós hoje temos os estudos culturais. Então, eu gostaria de que você também pudesse comentar a importância da interdisciplinaridade no campo do estudo do texto literário e como o texto literário ele abre portas também para esse diálogo, né, das disciplinas. Né? E, bom, enfim, é mais ou menos por aí o caminho. Fica à vontade. Então, Cristiano, como você disse, né, essa perspectiva estruturalista, né, ela já foi vencida. Então, quando nós estamos diante de um texto literário, é claro que a gente tem que pensar que aquele texto é constituído por intermédio de uma linguagem, A por linguagem. intermédio de um trabalho estético, né? Então, a literatura tem como ferramenta a linguagem, né? E ela trabalha essa linguagem, né, com uma série de possibilidades estéticas. Contudo, esse esteticismo da literatura, ele Uhum. não algo para além do nosso mundo, no sentido de que é pura fruição, ou é pura metáfora, ou coisa do tipo que o valha, né? Então, a literatura, ela não pode ser pensada como um texto puramente estético, no sentido de que o autor vai ali trabalhar, por exemplo, figuras de linguagem, né? O texto literário, ele é linguagem. Então, ele vai trazer outras disciplinas, outras formas de pensar o mundo para dentro de si. Porque a literatura, ela é um mundo que fala sobre nós, Fala sobre nós. sobre as nossas relações sociais, culturais, políticas, sobre os nossos desejos, sobre os nossos afetos, sobre os nossos sonhos. Então, a literatura é um lugar onde se fala de tudo, né? Uhum. Mas como falar de tudo, né? Só puramente a partir da estética é impossível. Então, a literatura, ela lança um olhar para essas dinâmicas sociais, né, que constitui a todos, a todas e a todos nós, e a partir desse olhar, ela vai, então, se constituir. Então, vejam bem, quando eu analisei Cunhataí, um romance da história do Paraguai, automaticamente eu tive que fazer uma leitura histórica desse episódio histórico do Brasil, né? É impossível falar de um romance que carrega esse título, né? Que carrega uma personagem que vai fazer parte da Guerra do Paraguai, sem olhar para a história do Brasil, né? Quando eu analiso, por exemplo, a personagem feminina, que é a Micaela, é impossível eu pensar essa personagem sem trazer um olhar antropológico sobre a história dos corpos femininos, né? Então, é sempre muito importante a gente pensar e perceber que a literatura é esse lugar que agrega esses outros discursos, que agrega todas essas interdisciplinaridades das quais você acaba de falar, né? A literatura não é um mundo alheio. Ela é feita a partir de um locus enunciativo. Então, ela vai carregar as marcas culturais, políticas de quem escreve e de quem a lê, né? Todo o meu conhecimento de mundo está implicado na leitura que eu faço de um texto literário. Da mesma forma que
o conhecimento de mundo, que as idiosincrasias do autor ou da autora estão implicados dentro da construção de um texto, né? O autor, ele não pensa uma temática a partir do nada. Quando ele se propõe a escrever algo sobre um determinado tema, ele ou ela, né, o que ele ou ela está fazendo é pensar um projeto intelectual. Então, ninguém escreve um livro como a Maria Filomena Lepec, em torno da Guerra do Paraguai, sem estabelecer um projeto intelectual, sem pensar todas essas questões que estão em torno, né, dessa temática que é a Guerra do Paraguai. E aí a gente vai pegar a história, a gente vai pegar a antropologia, a gente vai pegar a filosofia, a gente vai pegar a própria literatura. Enfim, o que eu gosto muito de dizer, Cristiano, é que a literatura, ela é um trabalho estético, ético e político. Sempre. Excelente. Excelente. E porque também, quando eu estudei a República dos Bugres, eu tive que ler sobre a história do Brasil, porque é um romance histórico, né, que fez parte aí da minha tese de doutorado. E Conspiração Barroca era sobre a Inconfidência Mineira. E já a República dos Bugres sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador, depois do Rio de Janeiro. Então, eu tive que conhecer todos esses episódios históricos. E os personagens excêntricos, né, inclusive é fruto de um subtítulo na minha tese. Eu também tive que ler o ensaio da Linda Hutchell, né, a teoria do pós-modernismo, a poética do pós-modernismo, né, que é um livro dela muito interessante também para pensarmos essa questão dos excêntricos. Né? Existe um capítulo lá sobre isso. E já quem está assistindo a live aqui também, vou aproveitar para dizer que essas referências que nós estamos aqui comentando, depois a Giovana vai passar, porque eu posso adicionar lá também na descrição do vídeo, né, na descrição do vídeo, para que vocês possam também consultar essas referências. Agora, Giovana, eu fiquei curioso também de te perguntar, nós sabemos que a universidade é formada por uma tríade, né, ou seja, nós temos a pesquisa, o ensino e a extensão. E eu gostaria de saber da sua parte, nós já estamos encerrando, porque infelizmente a conversa está muito legal, mas daqui a 15 minutos nós precisamos encerrar por causa do tempo, porque o Instagram ele exige que nós tenhamos aí 50, 55 minutos no máximo, para depois deixar gravado o conteúdo, né? Então, a tríade, como eu acabei de mencionar, tanto a pesquisa, o ensino e a extensão, eu gostaria de saber de você, assim, a sua pesquisa, como ela salta os muros da universidade, partindo por o pilar da extensão, né? Que tem que, digamos, agregar valor à comunidade externa, que é a comunidade externa de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, certo? E Coxim também, né? Nós, brasileiros, às vezes confundimos Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Não? Sabemos que eles são estados diferentes, né? Então, quer dizer, eu queria saber de você como a sua pesquisa ela trabalha fora, né, da universidade, como você pode também, digamos, trazer uma comunidade externa para aprender um pouco mais sobre esses assuntos na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fique à vontade para discutir isso aí também. É uma questão muito importante, Cristiano, porque quando nós nos propomos a estudar, a pesquisar um determinado tema, é importante que a gente entenda que essa pesquisa ela precisa dialogar com a sociedade na qual nós estamos inseridos, né? Então, a pesquisa ela não pode ser algo aleatório, né? Então, toda pesquisa ela precisa ter bem fundamentado quais as relações que ela vai estabelecer com o lugar de onde ela emerge. Então, vejam, eu trabalhei com 2 textos que, de alguma forma, trouxeram discursos históricos para as suas narrativas. Mas, esses discursos históricos, em torno da construção da fronteira Brasil-Paraguai e em torno da Guerra do Paraguai, são visões que nós chamamos de visões outras. Eu acho que o que a gente ganha muito quando a gente lê um texto literário é poder entrar em contato com uma temática que muitas vezes a gente já conhece, a exemplo da Guerra do Paraguai, mas a partir de uma outra perspectiva. Então, vejam, eu pensei a Guerra do Paraguai a partir da invisibilidade dos corpos das mulheres.
E durante essa pesquisa, eu descobri que muitas mulheres participaram da guerra, que muitas mulheres marcharam ao lado dos soldados brasileiros, né? E que esses nomes estão esquecidos. Então, é um resgate, é também uma reconstrução daquela história oficial que foi posta por nós. E é importante que isso seja dito, por quê? Porque a gente tem que entender que tudo que foi cristalizado por um motivo. E no caso da história oficial, que conta a Guerra do Paraguai a partir de uma perspectiva masculina, o que foi cristalizado é que o lugar bélico é um lugar masculino. E quando eu pesquisei a Guerra do Paraguai, eu descobri que não é um lugar masculino, que é um lugar de todos nós. Que durante a Guerra do Paraguai, nós tivemos muitas mulheres que atuaram na frente de batalha, que atuaram como enfermeiras, né? Que atuaram como vendedoras, né? Porque em alguns trechos, em alguns percursos, né? Os homens precisavam, e as mulheres também que estavam marchando, precisavam de um tecílio ou de outro tecílio. Então, nós tivemos muitas mulheres. Quando a gente pensa do lado do Paraguai, então, nossa, nós tivemos a participação de muitas mulheres, né, nessa guerra bélica. Quando a gente pensa na formação da fronteira do Brasil-Paraguai, nós também tivemos uma participação imensa das mulheres que migraram, por exemplo, do centro do Paraguai para o território de fronteira com o Mato Grosso do Sul, com o Brasil, né? E quando a gente fala em imigração, parece que a gente só fala em homens, né? Mas as mulheres também imigram e elas também, no caso da fronteira Brasil-Paraguai, elas também fizeram parte dessa construção desse espaço geográfico. Mas, para além dessa questão dos outros olhares históricos, a minha pesquisa, ela dialoga muito estritamente com os dados que nós temos em relação ao Brasil. E que dados são, por exemplo? Nós sabemos que, de acordo com o mapa da violência, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Nossa, sim. Complicado, né? E o Rio, eu fiquei sabendo que o Rio de Janeiro é o que tem mais casos de violência à mulher do Brasil inteiro. O Rio de Janeiro lidera também. Complicado, né? É o meu estado. Então, quando a gente pensa, né, em narrativas que falam também de violência contra as mulheres, nós estamos pensando nessas violências cotidianas. Então, por mais que as personagens dos textos que eu analiso sejam personagens de papéis, como a gente diz, elas são personagens que também estão representadas nas ruas pelas quais nós caminhamos. Nós, mulheres, sofremos assédios e violências em todos os territórios que contemplam os estados do nosso país. Isso é um dado significativo. Nós temos altos índices, por exemplo, de feminicídios. Nós temos altos índices de estupro em relação aos corpos femininos, né? Então, vejam, quando você analisa textos literários que falam sobre violência contra a mulher, você está analisando o quê? Uma realidade que está aqui, debaixo dos nossos olhos, que está acontecendo ao lado da nossa casa e que muitas vezes está acontecendo dentro do nosso próprio lar. Porque a gente sabe que o lar, que deveria ser o lugar mais seguro para as mulheres, Cristiano, muitas vezes é o lugar onde as mulheres correm mais risco. Mais de 80% dos casos de violência são de violência doméstica. E essas violências domésticas acontecem nesse espaço que nós chamamos de lar, mas que infelizmente não são espaços seguros para as mulheres. Então, esse olhar de pensar a pesquisa em diálogo com a sociedade, eu acredito que é fundamental. Não dá para pensar literatura, não dá para pensar qualquer outra produção cultural, seja cinematográfica, seja nas artes plásticas, no teatro, sem a gente pensar
pensar qual a relação que esse produto cultural estabelece com a sociedade, né? E no caso da minha pesquisa, o diálogo que se estabelece é justamente esse diálogo com esses dados horrorosos, né? Com esses dados tristes que o Brasil apresenta, né? Um país altamente machista, altamente misógino e que ainda cultiva a cultura patriarcal, né? A gente sabe, por exemplo, que muitos homens agressores ainda passam impunes na nossa sociedade. Então, a gente vê nos noticiários cotidianos, né, mulheres que são violentadas, que são assediadas, né, e que muitas vezes esses crimes não são punidos. Né? Agora mesmo, para dar um exemplo bem recente, né, nós temos, né, o ex-técnico, que nós agora é ex-técnico, né, do Corinthians, que pediu demissão, né, porque só agora, né, a sociedade e a imprensa resolveu, né, trazer do histórico desse sujeito uma condenação por estupro na Suíça, né? Então, durante muitos anos, porque esse crime foi cometido na década de 80, durante muitos anos, Cristiano, a sociedade, né, não só esportiva, como a sociedade da imprensa, se calou diante desse crime, diante dessa condenação, e, em virtude de pesquisas como a minha, em virtude de pesquisas que são feitas por outras companheiras, por outros companheiros, em virtude dos movimentos feministas, hoje a imprensa começa a falar sobre o assunto, né? Então, se, por exemplo, as jogadoras do próprio Corinthians não tivessem se manifestado, se a imprensa não tivesse se manifestado, né? Se os ativismos políticos não tivessem se manifestado, esse senhor ainda estaria, né, como técnico de uma das maiores, de um dos maiores times futebolísticos do nosso país, né, passando impune a um crime pelo qual ele já foi condenado. Então, é nessa perspectiva que eu coloco a minha pesquisa, uma perspectiva de diálogo estreito com a sociedade. Que interessante. E aquele caso agora recente do Brenan, né? Aquele empresário que fugiu lá para os Emirados Árabes, está sendo extraditado, enfim. Ninguém sabe se ele vai realmente ficar preso ou não, né? Porque branco, rico, né? Enfim, tem aproximação com o judiciário, a gente sabe como é que funciona, né? No Brasil, né? É incrível isso. Infelizmente, a gente tem uma sociedade que propaga, né, esse modelo eurocêntrico de superioridade do sujeito que é homem, que é branco, que é hétero, que é de classe média, né? Então, eu dizia no começo da live, né, infelizmente nós vivemos num mundo dicotômico, num mundo onde há divisão entre pessoas e essas divisões, elas são hierárquicas, né? Existe sempre um sujeito superior e existe sempre um sujeito inferior. E na superioridade está esse sujeito eurocêntrico, né? Esse sujeito que passa impune a diversos crimes que a gente tem visto acontecerem na nossa sociedade, mas que nós não vamos mais nos calar, né? Nós precisamos enfrentar. E a literatura é um produto cultural de enfrentamento, ela é um produto cultural de resistência, né? Então, eu acredito muito na literatura como uma possibilidade, né, de construção de um mundo mais equânime, mais justo, mais igualitário. E sem o apelo à censura, né, principalmente. Principalmente. E eu gostaria também de finalizar a nossa conversa, Giovana. Assim, fica à vontade para você falar alguma coisa que não foi tratada aqui na live, enfim, para nós encerrarmos. Pode descrever um caso de sucesso na pesquisa científica, pode falar de um artigo, enfim, até mesmo os resultados, né, da pesquisa que você vem ao longo do tempo se debruçando. Fica à vontade para a gente encerrar a nossa conversa. E depois também, existem alguns participantes aqui que depois também podem fazer as perguntas lá na descrição do vídeo, né, que vai ficar armazenado na plataforma. Mas fica à vontade para a gente encerrar, então. A gente encerra a conversa.
Cristiano, então pensando assim, na pesquisa, o que eu posso dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo é que pesquise aquilo que te incomoda, aquilo que te inquieta, né? Se no lugar onde você está não tem alguém para te orientar, busque que em algum lugar você vai encontrar, né? E eu quero também deixar um convite para que todos, todas e todos sejam feministas. A gente precisa desmistificar essa ideia do feminismo como um grupo de mulheres, né, que querem se impor em relação aos homens. Não é absolutamente nada disso. Nós queremos um mundo mais equânime, sem hierarquias de corpos, sem hierarquias de sujeitos, sem hierarquias geopolíticas, sem hierarquias de linguagem, né? Então, a gente quer um mundo onde as pessoas possam circular democraticamente, sem que elas sejam violentadas, né? Independente da minha genitália, do meu sexo, independente do meu gênero, da maneira como eu me visto, como eu me comporto, né? Eu quero ter o direito de circular democraticamente sem ser violentado, né? Então, se eu sou uma mulher cis, se eu sou uma mulher trans, se eu sou uma pessoa binária ou não binária, isso não importa, né? O que realmente deveria importar é, é justamente a possibilidade da gente viver em paz, de viver pacificamente e de entender que nós somos diferentes. Sim, verdade. Somos diferentes, né? Nós não precisamos nos encaixar em padrões, em caixinhas, em modelos. Nós somos diferentes, nós temos demandas diferentes, nós temos pautas diferentes, nós temos desejos diferentes, né? Nós somos diferentes e nós podemos, sim, nas nossas diferenças, vivermos pacificamente. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? A possibilidade da gente, via pesquisa, desmistificar a ideia de que o feminismo é uma imposição das mulheres em relação aos homens, de forma alguma, né? O feminismo é a busca por um mundo mais justo, mais democrático, sem violência, sem hierarquia, onde todos nós possamos ser felizes nos nossos desejos. Muito bem, Giovana, muito bem. Na verdade, não é nem o encerramento, nem um ponto final, né? Porque a pesquisa é algo sempre aberto, né? Sempre à discussão, sempre ao debate e ao dissenso, né? Ou seja, cada um aí vai alimentar a discussão de alguma forma. Bom, Giovana, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Que o canal, todos nós fazemos o canal, e agradeço também a participação de quem aí assistiu a live, também vai ficar gravado, e a Giovana também vai poder compartilhar depois com os colegas de profissão, os estudantes da Federal do Mato Grosso. E um dia eu vou visitar Coxim, prometo a você. Ainda não fui aí, mas eu prometo visitar o Mato Grosso do Sul. Eu tenho muita curiosidade até aí. Mas eu vou sim, pode deixar que eu vou dar um jeito de comparecer à sua universidade, inclusive. Tá bom? Bem, você será sempre muito, muito bem-vindo, né? Sobretudo porque você, Cristiano, é uma pessoa muito rara, né? Uma pessoa que luta para que a gente possa ter acesso à educação, acesso à literatura, né? Como já diz o Antônio Cândido, a literatura é essencial, é um direito, né? E, infelizmente, muitas vezes a escola acaba sendo um espaço onde esse direito, paradoxalmente, ele é tolhido, né? A gente muitas vezes tem textos literários usado nas escolas só mesmo como pretexto para um estudo da gramática normativa, quando a literatura é um espaço, né, de diálogo, é esse espaço em que você disse, né, de crescimento, de aprendizado, de discordâncias, porque a gente não está aqui para concordar, não. A gente está aqui para discordar, para lançar olhares críticos, olhares construtivos. E a literatura, né, por intermédio do seu canal, é esse convite. Então, parabéns pelo projeto, eu te desejo muito sucesso mesmo. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite, então, Giovana. Agora vou encerrar aqui para depois iniciarmos aí o processo de gravação. Então, uma boa noite, adeus. Você pode encerrar primeiro, depois eu encerro. Logo quando estiver pronto, eu te envio pelo Zap, eu te envio o arquivo, tá bom? Obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite, Cristiano. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.